Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar de 8 características do verdadeiro salvo. Você que assistirá essa live depois, medite essa palavra que será pregada hoje e faça um autoexame, se examine, para ver se realmente você nasceu de novo, nasceu do alto, se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Pois bem, o tema da mensagem é 8 características do verdadeiro salvo. A gente vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Agora eu quero fazer uma pequena oração. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e eu quero te glorificar, te bendizer, te exaltar na beleza da tua santidade. Nessa manhã, vem falar conosco de uma forma clara e objetiva. Vem alimentar a nossa alma através da tua palavra, porque tua palavra é pão, é mel, é carne, é leite que nos nutre, que nos alimenta espiritualmente, porque nem só de revelações, visões, profecias, pulos, gritos, línguas vive o homem. O Senhor falou para Satanás que o homem vive é da palavra que procede, que vem, que emana da boca de Deus. Portanto, Deus, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o Sermão do Monte coloca diante dos homens o maior discurso doutrinário e prático do Senhor Jesus. O reino de Deus havia chegado, junto com o reino, o rei do reino, Jesus. E agora, a lei do reino, o programa do governo do reino, nisto constitui o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. O Sermão do Monte mostra o elevado padrão que o povo de Deus deve andar. São 8 bem-aventuranças. Agora, você já parou para estudar esse texto? As bem-aventuranças? Ela mostra as características, as qualidades do verdadeiro cristão. Você quer saber a identidade do cristão? Vá para esse texto. Ali está escrito as qualidades do cristão verdadeiro. As bem-aventuranças são teste para saber a verdadeira salvação. Você quer saber se você é salvo ou não? Vá para esse texto. Você quer saber se uma igreja é composta de membros salvos? Vá para as bem-aventuranças. Quer fazer um teste de salvação? Vá para esse texto, para a bem-aventurança. Pois bem, o primeiro ponto que eu queria falar, a primeira qualidade, aliás, do cristão verdadeiro, ele é
pobre de espírito. Ele é pobre de espírito. Leamos o verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Essa palavra bem-aventurados no grego é makairon, que significa felicidade plena, completa. Não é a felicidade externa, aliás, externa, mas interna. Quem tem essa bem-aventurança? O pobre de espírito. O pobre de espírito. O que significa não ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não significa pobreza financeira. A pobreza em si não é um bem, mas a riqueza em si não é um mal. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Também, ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Mas, Leonardo, o que significa ser pobre de espírito? Essa palavra pobre, no grego, é pitokos, que significa uma pobreza absoluta, total. É uma pessoa que está na miséria. É como se fosse um mendigo. Então, nós somos mendigos diante de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual. É reconhecer nossa falência espiritual diante de Deus. Pois somos pecadores. E sob a ira de Deus estamos e nada merecemos, senão o juízo de Deus. Ser pobre de espírito é se lamentar diariamente por causa de nossas falhas. Quando nós lembramos de nossas falhas, erros, iniquidades, a gente fica triste, se lamenta, chora. Isso é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é ser como publicano. Senhor, compadece de mim, um pecador. Ser pobre de espírito é entrar no nosso... É uma pessoa que entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E diz, Pai, eu pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de estar aqui orando. A pessoa conta os seus erros, as suas falhas diante de Deus. Então, ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Segunda característica do verdadeiro salvo, ele chora. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa palavra chora, no grego, é pantoites, que significa lamentar, prantear pelo morto. É chorar, se lamentar, se derramar diante de Deus. Esse choro não é um choro físico. Não é chorar pelo pai que morreu. Não é chorar pela mãe que morreu. Não é chorar pelo filho que morreu. Não é chorar pela filha que morreu. Não é chorar pelo sobrinho, sobrinha que morreu. Não é chorar pela avó que morreu, pelo vô que morreu. Não é chorar pelo cachorro que morreu. Não é chorar porque o time perdeu, o seu time perdeu, você chora. Não é chorar quando você está assistindo um filme, vem aquela parte triste, você chora. Não é esse choro, não, que Jesus está falando. Não é um choro, não é esse choro, não. Ele está falando de um choro espiritual. São aqueles choro pela perda da inocência, de sua justiça. Não se refere a um choro físico,
mas uma tristeza de arrependimento. Quando você peca, você entra no seu quarto, você chora: Senhor, eu errei novamente, falei o que não devia falar, fiz o que não devia fazer, eu agredi aquela pessoa, eu fui arrogante, eu fui presunçoso, presunçosa, eu bati nele, bati nela, falei palavras grosseiras, falei palavras indecentes. Senhor, me perdoa. E ele chora, se quebranta, se lamenta diante de Deus. Esse é o choro que Jesus está falando aqui, o choro espiritual. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você se lamentou pelos seus erros, falhas, transgressões diante de Deus? O choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento. Assim como a criança chora ao nascer, aquele que nasceu de novo chora ao pecar. Um coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Meu irmão, agora é o tempo de chorar pelo pecado. Agora o choro é como a chuva da primavera. Mas se não chorarmos agora, iremos chorar tarde demais. Portanto, choremos, se derramemos diante de Deus. Que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas, vai nos perdoar, nos purificar, nos limpar, nos deixar sem ruga, sem mancha e sem mácula, porque Ele é um Deus benevolente, amoroso para conosco. Portanto, choremos hoje. Terceira qualidade do verdadeiro salvo: ele é manso. Ele é manso. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Olha só, o manso vai receber a terra por herança. A palavra manso descreve um cavalo domado. Se refere a um cavalo domado, sob controle. Então, meu irmão, nós somos domados, domesticados pelo Espírito Santo. Nós somos controlados, guiados pelo Espírito Santo. A mansidão é um fruto do Espírito. A pessoa que é mansa, ela está sob o controle de Deus, sobre a autoridade de Deus e obedece a Deus. Os mansos são submissos à vontade de Deus, independente do que o Senhor queira, eles o farão. O manso não é orgulhoso, ele é humilde. O manso, ele é paciente. O manso, ele é gentil, não é grosseiro. O manso não é ambicioso. O manso está satisfeito com o que Deus lhe provê. O manso não é ganancioso, não é avarento. O manso tem autodomínio, autocontrole. O manso controla a sua natureza adâmica, as suas inclinações carnais. Ele controla. Glória a Deus. Quarta qualidade do verdadeiro salvo: ele tem fome e sede de justiça. Leiamos o verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aquele que tem fome e sede de justiça será satisfeito. A palavra fome aqui significa sofrer de fome profunda. Então, meu irmão, o manso, aliás, o que tem fome e sede de justiça, verdadeiramente ele tem uma fome profunda, intensa. Ele tem fome e sede de justiça. Ele ama a santidade. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Se deleita em Deus e ama a sua lei. O seu desejo é mais elevado em ajuntar não tesouros na terra, mas no céu. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ter uma mente pura, um coração puro, uma vida pura.
Aqueles que têm fome e sede de justiça, eles são santos, eles são separados. Eles espalham, eles esparramam a palavra de Deus, os mandamentos de Deus para as pessoas. Ele ama, quer amar mais. Ele ora, quer orar mais. Ele obedece, quer obedecer mais. Ele estuda e quer estudar mais. Quem tem sede, quem tem fome e sede de justiça, luta por uma sociedade sem fraude. Uma sociedade sem roubo. Quem tem fome e sede de justiça, luta para que as leis sejam estabelecidas, os justos governos e os magistrados julguem com justiça. O justo deseja que não haja fraude, falsos testemunhos, roubo, lascívia, adultério, estupro, corrupção, fornicação, adultério, mentira, engano, hipocrisia, mentira e falsidade. O justo deseja que todos os homens pratiquem o que é correto. E ele tenta ensiná-los com seu exemplo, com seu testemunho. Que tem fome e sede de justiça, denuncia o pecado, promove o bem, ama a verdade e abomina a mentira. Quinta qualidade do verdadeiro salvo. Leiamos o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. A palavra misericórdia, no grego, é eleos. Sempre trata da dor, da miséria. A misericórdia, meu irmão, sempre concede alívio, cura e ajuda. Quem é misericordioso, quando ele ou ela vê uma pessoa necessitada de alimento, ele dá alimento, ela dá alimento, ele dá comida, o necessitado. O misericordioso, quando vê uma pessoa solitária, o misericordioso vai visitá-la, visitá-lo, lhe fazer companhia. É interessante que a misericórdia não é uma virtude natural. Por natureza, o homem é mau, perverso, insensível e incapaz de exercer misericórdia. Para o homem ser misericordioso, ele precisa de um novo coração. Ele tem que nascer do alto, nascer de cima, antes de ser misericordioso. O misericordioso não diz somente o que ele tem empatia, espera que os outros ajudem, não, mas ele doa suas posses, seus bens, de acordo com a sua possibilidade. Um cristão genuíno tem que ser misericordioso com todas as pessoas. Tem que amar todas as pessoas. Sua compaixão se dirige aos responsáveis, aos ricos, aos grandiosos. Ele tem piedade dos príncipes, dos reis. Ele tem compaixão dos pobres. Esse é o misericordioso. Ele tem compaixão por todas as nações, aquelas que vivem na idolatria, no paganismo. É interessante que o maior exemplo de misericórdia foi Jesus. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, abençoou as crianças, foi amigo de publicanos e pecadores e prostitutas. Ele curou os leprosos, fez com que os solitários se sentissem amados, consolou os aflitos, perdoou os pecadores e restaurou aqueles que haviam caído em miséria. Sexta qualidade ou virtude do verdadeiro salvo. Ele é puro de coração. Verso 8. Bem-aventurados os que têm... Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Somente os puros de coração verão a Deus. Meu irmão, a palavra puro, ela significa... A palavra puro no grego é kataros. E essa palavra era usada para designar roupa suja que foi lavada.
Então, meu irmão, um coração puro é um coração limpo, sem iniquidade, sem pecado. Nas Escrituras, o coração inclui a mente, a emoção e a vontade. Jesus está afirmando aqui que a pureza deve penetrar todos os corredores de nossa vida, nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm que ser puros. Nossas emoções também. Nossas motivações também. Nossos desejos também. E nossas vontades também. A Bíblia diz lá em Provérbios, tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É interessante, em Mateus capítulo 15, a palavra de Deus afirma que o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Porque do coração procedem os maus desígnios, as prostituições, adultérios, furtos, roubos e blasfêmias. Irmão, um coração puro é um coração destituído de hipocrisia. Uma pessoa hipócrita tem um coração imundo, sujo. A maior dificuldade é o nosso coração duplo. Uma parte de todo o nosso ser, uma parte do nosso ser que reconhece adorar e agradar a Deus, mas outra porção é algo diferente. Nós temos uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa é chamada de natureza adâmica. Ela quer pecar, 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 pecar. Só que nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, através dele, nós dominamos nossa natureza adâmica. E é o Espírito Santo que nos santifica, que nos limpa, que nos purifica. Quando nós éramos do mundo, vou usar aqui uma ilustração. Quando nós éramos do mundo, nós estávamos morrendo dentro de uma lama. A lama estava até aqui. E nós quase morrendo. Quando nós se convertemos, Jesus nos tirou da lama do pecado, nos colocou aqui. Saímos da lama na conversão. Estamos sujos, porque saímos da lama. Agora, Jesus pega uma mangueira e começa a jogar água em nós, nos limpando. Aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a água que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado. E ele que faz que nós sejamos puros, limpos de coração. Sétima bem-aventurança. Sétima característica do verdadeiro salvo. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se você é pacificadora, se você é pacificador, você será chamado filho de Deus. O homem, meu irmão, está em guerra com Deus, consigo mesmo e com o próximo e com a natureza. O homem não tem paz consigo mesmo, não tem paz interior, não tem gozo interior, não tem felicidade interior. O mundo está mergulhado no caos. É interessante que na Primeira Guerra Mundial morreram 30 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial morreram 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas. Olha só, o mundo não tem paz. Mas o pacificador, ele é bem-aventurado, porque ele tem paz. O pacificador, a palavra paz inclui o bem-estar geral do homem, a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas.
O pacificador, quando está na empresa, no trabalho, às vezes encontra uma caluniação, até insultos, mas ele aprende a suportá-los, porque se lembra que Cristo suportou muita contradição dos pecadores. Os pacificadores é aqueles que sempre encerram uma discussão. O pacificador, ele está em paz com Deus. O pacificador, ele anuncia o evangelho da paz. Tem o ministério da reconciliação. Ele é o embaixador de Deus. Ele roga aos homens que se convertam a Deus. O pacificador, o verdadeiro cristão, ele é pacificador. E como ele é pacificador, ele ama seus inimigos. Abençoa aqueles que perseguem ele. Portanto, esse é o pacificador. Última virtude do verdadeiro salvo. Ele é perseguido por causa da justiça. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha só. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurados, no grego, é makarion, que significa felicidade plena, completa. É uma felicidade não externa, mas interna. Então, o perseguido por causa da justiça, ele é bem-aventurado, ele tem esse macário, essa felicidade plena, completa, perfeita, interna. Ele é perseguido por causa da justiça. Quem são os perseguidos aqui do texto? Os humildes, os que choram, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. É interessante que os apóstolos de Cristo foram perseguidos. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz até morrer lentamente. Paulo foi decapitado por Nero no ano 65. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi morto ao fio da espada por Herodes. Mateus e Bartolomeu e Tomé foram martirizados. A igreja primitiva sofreu também muita perseguição. Os imperadores se declaravam Deus e Senhor. E quem não adorasse eles perseguiam. Eles perseguiram os cristãos de formas violentas. Eles jogaram os crentes nas arenas. E os crentes foram comidos por leões, esquartejados, apedrejados. Muitos perderam seus empregos, perderam suas famílias, perderam seus amigos, amigas. E por que eles sofreram? Porque todo ano as pessoas que eram dominadas pelo Império Romano, elas deveriam ir a um templo romano, queimar um incenso e dizer: César é o Senhor, César é o Senhor. E a partir disso, ele ou elas recebiam um certificado chamado libelo. E a partir disso, eles poderiam adorar qualquer deus, deusas e deuses através do certificado chamado libelo que o imperador dava, mas só dava se as pessoas dissessem: César é o Senhor, César é Senhor e Deus. Os crentes, eles foram perseguidos por causa disso, porque eles não queimavam incenso a César. Por isso eles foram perseguidos, humilhados, maltratados, comidos por leões nas arenas. Nas arenas. É interessante, tem uma história que aconteceu no século II depois de Cristo.
foi de uma mulher chamada Perpétua. Era uma mulher jovem, de uma posição social. Amamentando seu filho, sofreu com bravura o martírio. Seu pai tentou convencê-la a ela abandonar Cristo e poupar sua vida. Ela recusou. Quando os carcereiros a viram, ela com dores de parto, pois ela deu à luz na prisão, perguntaram como teria coragem de enfrentar as férias. Ela respondeu: agora os meus sofrimentos são meus. Quando tiver de enfrentar as férias, Jesus sofrerá por mim, posto que estarei sofrendo por ele. Após ter a carne rasgada pelos chifres de uma vaca furiosa, disse: este não é um momento de luto, mas de glória. Meu irmão, o cristão verdadeiro, ele é perseguido, odiado, maltratado, desprezado. O cristão que é amado por todos, ele é um falso cristão. Porque Jesus falou que nós seríamos perseguidos, odiados por causa dele. Tem crente que não sofre perseguição. Todo mundo ama ele, gosta dele. Está errado. Isso mostra que ele não nasceu de novo. Porque todo cristão verdadeiro, ele é perseguido no trabalho, no colégio, na faculdade, até diante de sua família, por causa que ele é seguidor de Jesus. Para nós finalizarmos, gostaria de terminar dessa forma. Um pregador chamado João Crisóstomo, um grande cristão do V século, foi preso e chamado diante do imperador por pregar a palavra. O imperador ameaçou em bani-lo e João disse: Majestade, não podes me banir, pois o mundo é a casa do meu Pai. Então terei de matá-lo. João respondeu: não podes me matar, pois a minha vida está guardada em Cristo, em Deus. O imperador falou: seus bens serão confiscados. João falou: Majestade, isso não será possível. Meus tesouros estão nos céus. Eu te afastarei dos homens e não terá mais amigo, João. E João respondeu para o imperador: isso não podes fazer, porque tenho um amigo nos céus que disse: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Meu irmão, não sei a luta, o vale, o dilema, o problema que você está passando, mas entenda que Jesus está com você. Jesus está do seu lado. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Essa provação é só um período. É só um período. Não será permanente. E foi Ele quem te colocou nessa prova. E Ele quem vai te tirar. Portanto, entenda. Jesus está com você. Em todos os momentos. Até a consumação do século. Portanto, meu irmão, que nós possamos ter essa primeira virtude, que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer reconhecer que nós somos dependentes de Deus para tudo. Que nós possamos também ter essa segunda característica ou virtude, que é chorar aos pés de Jesus. Esse choro não é físico, mas é espiritual. Nós temos que chorar diante de Deus. Quando nós pecarmos, temos que chorar diante de Deus. Temos também que ter a terceira virtude. Temos que ser mansos. Temos que ter autodomínio, autocontrole, ser controlado, dominado pelo Espírito Santo. Temos que ter, meu irmão, a quarta virtude, temos que ter fome e sede de justiça. Temos também que ter
A quinta bem-aventurança, temos que ser misericordiosos, temos que amar o próximo, ajudar o próximo, tratar o próximo bem, orar por eles e amá-los. Temos também que ter a sexta virtude ou qualidade. Temos que ter um coração puro, sem mácula, um coração que ama a Deus, que anda em retidão, que anda em santidade. Temos também que ter, meu irmão, a sétima qualidade. Temos que ser pacificadores. Temos que promover a paz. E temos também que ter a última virtude. Porque somente assim, realmente somos nascidos de novo. Se tornamos novas criaturas. Última virtude. O cristão verdadeiro ele é perseguido. Portanto, nós possamos meditar nessa palavra e se examinar. Será que nós temos essas qualidades? Será que nós temos essas 8 bem-aventuranças? Se não temos, temos que pedir a Deus. Temos que se humilhar diante de Deus. Porque somente assim seremos salvos. Não adianta ter 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não adianta, tem que ter 8. 8 virtude, 8 qualidade. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós te bendizemos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Tu és santo, justo, fiel e verdadeiro. Não existe, não há, e nem tem outro Deus além de ti. Tem misericórdia de nós. Meu Deus, que nós possamos ter estas 8 virtudes, que nós possamos ser pobre de espírito, pacificador, que nós possamos ser perseguidos, que nós possamos ter essas virtudes. Se nós não temos, Pai, nos dá, nos transforma, nos regenera, nos limpa, nos purifica, sopra teu Espírito sobre nós, tem misericórdia de nós, que nós possamos ser dependentes de Ti totalmente, que nós possamos chorar quando nós pecarmos, que nós possamos confessar nossos pecados diante de Ti. Deus, essa manhã, venha acalmar a nossa mente, nosso coração. Pega tudo aquilo que nós falemos de errado, pensemos de errado, agimos de errado, joga no mar do esquecimento. Essas pessoas, Pai, que estão aqui online, ou verão, assistirão esse vídeo depois, que o Senhor venha transformá-las, regenerá-las, selá-las com o Espírito Santo. Dá a ela essas virtudes, que elas possam ser pobres de espírito, que elas possam chorar diante da Tua presença, que elas possam esparramar paz, que elas possam ser perseguidas por causa de Ti, que elas possam ser misericordiosos, que ele possa, Pai, ser misericordioso, que ela possa ser misericordiosa, que ela possa amar, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, porque hoje nós fomos alimentados através da Tua palavra. E a Tua palavra é pão, é mel, é carne, é leite, que nos nutre espiritualmente. Que essas palavras venham ficar enraizadas nos nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática e vivê-la em nome de Jesus. Deus, recebe as nossas orações. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você que está assistindo agora. Que Deus também abençoe as pessoas que assistirão depois. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.